Olá pessoal, tudo bem? Este é o vídeo do capítulo 14 do livro Como Ler Livros de Charles Van Doren e Mortimer Adler. No capítulo passado nós vimos o início da parte 3, né, que é como ler diversos assuntos, e vimos como ler livros práticos. No vídeo de hoje vamos ver como ler literatura imaginativa. Primeiramente o autor já começa fazendo uma relação, né, de um paradoxo que se existia na época dele e que eu acho que ainda existe atualmente, que é atestado, né? Se você pode ver quando você pergunta para uma pessoa o que ela está lendo, geralmente é um livro de literatura. Por quê? Porque normalmente se toma como mais fácil ler literatura imaginativa. Porém, isso não é verdade, porque a literatura envolve beleza, né? A questão do belo. E por envolver isso, né, se torna mais difícil porque analisar o belo é algo mais difícil, porque você tem que tentar analisar aqui. E por isso que muitas pessoas você pergunta, né? Você gostou do livro? Ela fala sim. Mas aí você pede para ela explicar do porquê ela gostou e ela não sabe explicar. Porque muitas vezes a gente não. A gente vê uma obra, vê a beleza ali, mas não sabe explicar por que é belo. Ou seja, a leitura imaginativa, geralmente, nesse sentido, ela é mais difícil do que a leitura expositiva. Com essa introdução, o autor já vai para o primeiro subtópico, que é como não ler literatura imaginativa, né? Aí ele diferencia uma coisa do livro expositivo, que é o livro expositivo ele transmite conhecimento, né? E por ele transmitir conhecimento, ele tem uma ênfase no raciocínio. Isso não exclui, né, que você use a imaginação em um livro expositivo, mas a ênfase do livro expositivo é o raciocínio. Na literatura imaginativa, não. O próprio nome já diz, né? Literatura imaginativa. Você vai, você vai aprender por meio de uma comunicação de experiência. Então, você tem que ter uma ênfase na sua imaginação. Nesse sentido, na ênfase da imaginação, você não pode resistir, né? Essa aqui já é a primeira afirmação negativa, né? Não tente resistir ao efeito que uma obra de literatura imaginativa tem sobre você. Por quê? Porque você tem que buscar escapar de uma realidade para uma realidade profunda de si, né? Você tem que ir ali na vida interior. Lá no começo nós vimos, né, que cada livro deve ser lido com certa atividade, né? E quanto mais difícil o livro, mais a atividade que nós temos que estar mais ativos na leitura. No livro de literatura imaginativa, você tem que ter uma ação passiva, você tem que deixar o livro mexer com você, né, de certa forma. É uma paixão ativa. Outra afirmação negativa é não procure termos, proposições ou argumentos na literatura imaginativa. Você aprende na literatura imaginativa por meio da experiência, né? Não critique a ficção usando os critérios de verdade e coerência que são aplicados à comunicação do conhecimento. Por quê? Porque a verdade do livro da literatura imaginativa é mais sobre a plausibilidade, né? Como assim plausibilidade? O livro é de imaginação. Como assim plausibilidade? Aqui não se trata da plausibilidade de ser realmente real, um fato real que aconteceu. Não. Aqui trata de ser plausível dentro do próprio universo da história, que fosse plausível que a história, essa narrativa realmente aconteça. Uma plausibilidade que faça você enxergar uma verdade que está dentro de você, né? Você lê aquele livro ali e realmente ver o quão bela é a história, né? É até meio abstrato explicar isso, mas é porque realmente é isso, né? É a beleza. A beleza é algo que é difícil de definir, né? Os filósofos discutem há vários anos isso. Regras gerais para a leitura imaginativa, né? Esse é o próximo subtópico, né? Bom, também, assim como nas outras formas de leitura, né? Assim como na leitura do livro prático, aqui também há as regras, né? Regras gerais para a leitura imaginativa que se baseiam nas outras regras que nós vimos lá no começo da leitura analítica. Lembrando que a leitura analítica é um estágio de leitura, né? E aqui a gente está vendo como ler um tipo de livro, é diferente. São 3 grupos de regras. São primeiro as regras estruturais, depois as interpretativas e por último as críticas, né? Igual a gente aprendeu lá em cima, né? É isso. Eu digo lá em cima das páginas anteriores, né? Então vamos lá. Primeiramente, né? Descubra se o livro é um poema, um romance ou uma peça de teatro. Por que a gente tem que diferenciar isso? Porque, primeiramente, um poema, né? Um poema, geralmente ele é mais narrativo, ele é mais emocional
E tem várias diferenças entre um poema e um romance, enfim, né? E o romance é uma narrativa maior, é algo bem mais amplo, né? Além de ser só emotivo, tem a emoção de cada personagem, cada ação do personagem, enfim. E na peça de teatro também tem outra diferença que a gente vê muitas vezes, né? É que ele tá falando da leitura de uma peça de teatro, não é você assistir, né? Você vai ler só as falas e pode ter uma ideia do cenário que vai acontecer a peça, mas você tem muita coisa que não tem no roteiro do livro da peça de teatro que tem no romance, né? Que o romance ele é mais amplo, tem mais a narrativa, né? Segunda regra, tente expressar a unidade do enredo, né? Por que a gente tem que expressar o enredo, né? O autor sinaliza que é bom que seja em uma, no máximo 2 frases, né? Talvez no máximo mesmo estourando 3 frases. Você tem que resumir o enredo. Por quê? Porque quando a gente leu a literatura expositiva, a gente buscou resumir o problema que o autor busca resolver, né? Resumir de alguma forma a resolução do problema do autor. E qual que é o problema de quem está escrevendo a literatura imaginativa? O autor quer que você tenha uma experiência, né? Então, você vai ter que fazer o quê? Resumir o enredo, fazer a unidade do enredo, né? O esqueleto do enredo. Aí a terceira regra é necessário buscar as partes e entender como elas se organizam ao todo. Enfim, é aquela mesma coisa que a gente viu lá em cima na leitura analítica. A gente tem que buscar pegar agora as partes e organizar como um todo, né? Existe uma diferença aqui entre literatura expositiva e a imaginativa, que a expositiva você pode talvez pegar um capítulo do livro expositivo e ele vale por si só. Na literatura imaginativa não, você tem que ler, você tem que pegar a unidade como um todo, porque se você, vamos supor, você lê 9 capítulos de um livro, mas não leu o último capítulo do livro. Isso não, você não leu a obra, você não pode dizer que você tem a unidade da obra. Um dia um colega meu estava comentando de um livro, né? Ele falou que leu tantos capítulos do livro e gostou. Só que ele viu que os outros capítulos já estavam ficando muito maçantes. Aí ele disse, não, a obra deveria acabar aqui, né? Só que ele não julgou a obra, ele fez inclusive uma análise da obra depois, né? Só que ele não julgou verdadeiramente a obra, ele não criticou a obra verdadeiramente, ele criticou alguns capítulos, ficou incompleta a crítica dele, entende? Então, em livros de literatura imaginativa, você tem que ler até o final para ter unidade. Como eu disse aqui, né, a questão de você buscar, quando você for organizar as partes com o todo, você tem que pensar na ideia do tempo e também na ideia do clímax, né? Você tem que ver como todas as partes do livro se ordenam em relação ao clímax. Ou também a ideia de tempo, que não necessariamente o livro começa na primeira página, né? Mas existe um tempo, mas não necessariamente ele começa na primeira página. Às vezes o livro começa a história, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que eu estou lendo, ele começa pela morte do autor, né? Teoricamente começa pelo final. Mas mesmo assim há uma ideia de tempo no livro, né? Porque depois o autor começa a falar de quando ele nasceu, quando ele foi crescendo, para depois voltar para aquilo que ele viu lá no começo, né? Mas não é voltar porque o tempo vai para frente, né? E ir até o tempo a hora da morte dele. Bom, agora vamos às regras interpretativas, né? Primeiro, para você entender a história, é necessário você, da mesma forma que na literatura expositiva você tem que descobrir os termos, aqui os termos da literatura imaginativa seriam as personalidades, as falas, os pensamentos da história, dos personagens, as ações dos personagens, os acontecimentos. Isso seria equivalente aos termos da literatura imaginativa. O que seriam, então, o equivalente às proposições, né? Então, a primeira regra é você focar na questão de cada personagem, a personalidade deles, né? As ações. A segunda regra seria você ver o plano de fundo, né? Eu vou ler aqui para vocês entenderem melhor. Familiarize-se com este mundo imaginário. Conheça como se fosse um observador da cena. Torne-se um dos membros de sua população, disposto a ficar amigo dos personagens, capaz de participar com empatia da vida deles, assim como você faria em relação às ações e paixões de um amigo. Então você tem que realmente entrar no universo
da história, né? Você realmente entrar no universo da narrativa. O que é diferente da terceira regra que nós vamos ver agora, né? Que é você se conectar dinamicamente com o enredo. E o que seria essa conexão dinâmica, né? A conexão que a gente viu no outro, né, seria uma conexão estática. Você estaria no ambiente, né, do livro, mas você ainda não estaria no enredo. Nessa terceira regra, o autor quer que você entre no enredo da história. Você viva a aventura junto com talvez não uma aventura, né, as tristezas também da personagem junto com a personagem. Aristóteles disse que o enredo é a alma da narrativa. Então, se a gente meditar, realmente é isso, né? O que dá alma para... Alma é ânima, vida, né? O que dá vida? O que dá animação para essa narrativa? Perdão, para a história. É a narrativa, é o enredo. E isso, obviamente, é melhor aplicado em romances, né? Quando você lê um romance, é muito mais fácil você entrar no enredo. Bom, agora a terceira parte das regras são a crítica, né? Que foi o que a gente viu lá na literatura analítica, né? A gente já viu a estrutural, a interpretativa, agora a crítica. E aqui retoma aquilo que eu falei lá atrás, né? Agorinha, pouco. Não critique uma obra imaginativa enquanto não tiver apreciado por completo a experiência que o autor quer que você tenha. E o que seria apreciar? Apreciar seria você se entregar à narrativa, você realmente tentar viver a experiência do livro. E quando você for criticar, não critique, por exemplo, o autor escolheu Paris como cenário, ele devia ter escolhido, sei lá, Nova York. Não, você não tem que criticar isso, você tem que criticar o que o autor fez com os elementos que ele botou na narrativa. A forma como se desenvolveu o enredo no local, no contexto que o autor criou. Você não tem que criticar o que o autor escolheu, né? Então você tem que julgar o livro após você se entregar com as suas emoções ao livro. Ao criticar, você primeiro fala se você gostou, sim ou não. Se você gostou, por quê? Se você não gostou, por quê? Primeiro, provavelmente, você vai fazer uma crítica que vai dizer mais sobre você do que do livro, né? Porque, como falamos, essa questão da beleza tem isso. Mas, quando você tem que buscar sempre a objetividade. Tente ser o mais objetivo possível. E os próprios autores dizem aqui, né, que o bom gosto literário pode ser adquirido por qualquer pessoa que aprenda a ler. Aqui é a opinião do autor, né? Então ele acha que existe sim uma certa objetividade. Então, quanto mais você reflete sobre sobre o que você leu no livro, talvez você encontre essa objetividade. Talvez não. Talvez você realmente não encontre essa objetividade aqui que ele está dizendo, né? Eu não vou julgar aqui ainda, porque eu não sei. Eu acredito sim que talvez exista objetividade na arte. Mas, enfim, vamos voltar ao ponto, né? Então, você leu o livro, você se entregou à experiência, e você depois deve dizer o porquê que você apreciou a obra. Você vai explicar, não, foi muito lento o desenvolvimento de certa parte da obra. Você não vai dizer sobre você vai tentar falar sobre a obra, criticar a obra, dizendo o que está ruim na obra, da forma mais objetiva possível. Enfim, este era o capítulo 14, né? Então terminamos. O próximo capítulo vai ser o 15, que vai ser de certa forma a continuação desse capítulo 14, né? Que é sugestões para leitura de narrativas, peças e poemas.